De manhã nós conversamos a respeito de servir ao Senhor. Utilizamos o texto sagrado de João, capítulo 12, versículos de 1 a 8, e extraímos algumas lições abençoadas, lições profundas daquele relato bíblico, da narrativa bíblica, daquele momento em que Jesus estava na casa de amigos, Marta, Lázaro e Maria. E nós vimos o servir ao Senhor de uma maneira muito particular na vida de Marta, de Lázaro e de Maria, e aprendemos, através da palavra de Deus, que servir ao Senhor nos leva a servir com alegria, com gratidão. E nada mais apropriado esse texto para o aniversário da SAF, 39 anos, e também pelo tema da federação da SAF, que é justamente mulheres que servem ao reino de Deus. Como é maravilhoso isso! E a gente aprendeu, à luz da palavra de Deus, que nós precisamos servir ao Senhor com o zelo que Marta teve naquele momento de cuidar das coisas, de cuidar do jantar, de se preparar com cada detalhe para que o Senhor fosse honrado e de uma maneira muito hospitaleira e amorosa ele fosse recebido. Precisamos servir ao Senhor com esse mesmo zelo. Precisamos servir ao Senhor também com toda a adoração, como Lázaro estava descrito nesse texto, que ele estava sentado à mesa com Jesus, e admirado, absorvendo cada palavra do mestre, e olhando para o mestre, olhando para si próprio, elevava a Deus uma oração, porque ali estava o homem que dera vida novamente para ele. Mas o nosso servir também deve ser parecido com a atitude de Maria, que deu aquilo que era mais precioso, aproveitou aquele momento para servir ao Jesus com aquilo que era mais precioso para ela, um vaso de alabastro de 454 ml mais ou menos, porque o texto vai dizer que era uma libra desse caríssimo perfume, e ela deu. Observe que isso é maravilhoso, porque Marta não deu aquilo que sobrava, Marta não deu aquilo que sobejava, Marta não deu aquilo que era resto. Aliás, Maria deu aquilo que era precioso para ela, aquele perfume que tomou conta de toda a casa. Eu queria na noite de hoje, dando continuidade a esse tema sobre servir ao Senhor, convidar você a meditar no tema sobre esse texto de servir ao Senhor, e um texto do Salmo 46. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. No Salmo 46, nós vamos refletir sobre o tema seguros e fortalecidos, prossigamos em servir a Deus. Salmo 46, são 11 versículos, e eu vou pedir a sua ajuda para lermos de forma alternada esse texto sagrado. Deus é nosso refúgio e fortaleza, diz o tema na abertura desse Salmo 46. Eu vou ler os versículos ímpares e você lerá os versículos pares. Peço a sua ajuda nesse momento e quero que você mantenha a sua Bíblia aberta para juntos aprendermos aquilo que o Senhor Deus nos reserva para essa noite. O texto sagrado diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde antemanhã. Todos juntos, o versículo 7 e 8. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Todos juntos, 10 e 11. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: sossegue, meu filho. Sossegue o coração. Que palavra abençoada, que texto tão abençoado para nós. O ano era 1521 e o reformador Martinho Lutero estava sofrendo uma grande perseguição por conta do seu posicionamento em questionar a igreja da época e até mesmo enfrentar as autoridades eclesiásticas e também o imperador Carlos V. E por conta do seu posicionamento em defender a soberania da palavra de Deus, a supremacia da palavra de Deus, ele foi declarado herege e excomungado. Os inimigos planejavam prendê-lo e executá-lo. Naquele tempo, parecia que seria o fim do movimento da reforma protestante. Mas Deus interveio de forma surpreendente. E no caminho de volta, homens mascarados interceptaram a carruagem de Lutero e o sequestraram. Porém, aquilo não era uma emboscada, era um resgate providencial, era a intervenção desse Deus. O seu amigo e o seu protetor, conhecido como o príncipe Frederico da Saxônia, planejou esse suposto sequestro para escondê-lo no castelo de Wittenberg, e ali, onde Lutero permaneceu em segurança quase por um ano inteiro. Ali, naquele castelo, isolado, ele traduziu o Novo Testamento para o alemão, tornando a palavra de Deus acessível ao povo. Enquanto o mundo procurava para matá-lo, Deus o guardava para que a sua palavra vivesse, a palavra do Senhor. E foi nesse contexto de perseguição e livramento que Lutero escreveu uma joia preciosa, o hino que todos nós cantamos, o hino Castelo Forte é o nosso Deus, baseado no Salmo 46. Na sua primeira estrofe ele escreve dizendo: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Lutero aprendeu na experiência com Deus que o Senhor é refúgio para ele e para o seu povo, e que nenhum poder humano pode frustrar os planos do Altíssimo. É essa verdade que o Salmo 46 nos apresenta. É essa verdade bendita, gloriosa que o Salmo 46 proclama. Mesmo quando o mundo desmorona, Deus permanece no trono e o seu povo está seguro em suas mãos. Louvado seja o Senhor. Eu acho que você já teve medo de alguma coisa. Quem não teve? Há um ditado judaico que diz assim: medo só os tolos não sentem, porque não sabem o perigo que correm. Então medo é natural. A gente temer, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, temer do futuro que é desconhecido para a gente. A gente teme pela criação dos nossos filhos, para que eles cresçam na graça e no conhecimento de Deus. A gente teme, muitas vezes, por um emprego que a gente tem e corre o risco de perder. Medo é uma coisa inerente a nós, seres humanos. A diferença é que quando a gente está estabelecido em Cristo, o Salmo 56, versículo 3, vai fazer toda a diferença para a gente. Porque ali o salmista Davi vai declarar algo maravilhoso a respeito do medo. E ele vai dizer assim: em me vindo medo, hei de confiar em ti.
Quando o medo for instalado no meu coração, quando eu temer, Senhor, eu vou olhar para o Senhor e saber que o Senhor vai me proteger, que o Senhor vai me guardar. A primeira afirmação desse Salmo 46, versículos 1 e 2, é apresentar Deus como socorro bem presente, como refúgio e como fortaleza. Queria que você lesse novamente versículos 1, 2 e 3 em alto e bom som, todos juntos. Deus Observe que o salmista começa com uma certeza inabalável, uma convicção, uma verdade absoluta. Deus é. Deus não será. Deus não era. Deus foi. Não, Deus é. Socorro bem presente. Ele está conosco todos os dias, Ele é abrigo, Ele é nossa fortaleza, Ele é escudo bem presente. E como é maravilhoso a gente poder estudar esse texto e destrinchar algumas palavras que faz em nós termos confiança total no Senhor, porque a primeira delas é que Deus está conosco e por isso não temeremos. Deus é. Deus não é uma ficção humana, Deus não é uma fábula, Deus não é história de carochinha, Deus não é fruto de um pensamento humano, Deus é e Ele continua sendo, e de eternidade a eternidade Ele é Deus. Por isso a segurança, por isso a certeza inabalável. E aí o texto continua dizendo que Ele é o nosso abrigo seguro, lugar de proteção, lugar de segurança, nossa fortaleza. E essa ideia transmite algo maravilhoso para nós, é porque o Senhor está conosco, e se Ele é a nossa fortaleza, Ele é alguém e uma pessoa, e tem todo o poder e autoridade, e nada, absolutamente nada, pode vencê-lo, nenhum pensamento, nem mesmo o inferno, nem todos os demônios, nem todas as aflições, absolutamente nada vai vencer o poder e a autoridade desse Deus que é o nosso Deus. Comentando sobre isso, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele diz: quando Deus é o nosso refúgio, o medo é um intruso sem direito de fazer morada em nós. Eu me lembro de um momento muito especial, onde eu tive um medo muito grande. Uma vez a gente aqui na igreja reuniu eu, Júnior, Célio Júnior, Natanael e Samuel, e a gente marcou uma pescaria no alto mar, saindo da praia da Pajuçara ali, em direção ao alto mar, porque a gente queria pescar. E o nome do dono do barco era um nome bem típico, o nome dele era Cacharrela. Me lembro disso, eu não sei o significado, nem perguntei para ele, mas o nome dele era isso. E o Albertinho estava também com a gente, então fui eu, Samuel, Natanael e Júnior, e o Albertinho, nesse barco, entramos, o sol raiando, 5 e pouca da manhã, e a gente mar adentro, praia adentro, distanciamos do litoral, e a gente começou a ver apenas umas pontinhas de terra, porque estava mar adentro e estava muito profundo. E aí o vento se agitou e a água começou a ficar meio violenta, começou a produzir ondas altíssimas, e aquele barquinho onde a gente estava, era um barquinho a motor, tudo tal, e era incrível porque ele ia singrando o mar, e aí em determinado momento ele subia, e a onda passava e ele inclinava, bicava assim para dentro, assim. E eu e o Albertinho, segurado assim com a mão, o Júnior, o Natanael e o Samuel já morrendo do lado, marinheiro de primeira viagem, não aguentando o balanço do mar, e eu e o Albertinho olhamos um para o outro assim, e disse: negão, a coisa está ficando difícil.
E a gente olhou, e para complicar a nossa situação de medo, quando a gente olhou, em todo o barco só tinham 3 coletes. Eu olhei para o Albertinho e disse: um é meu. Ele olhou e disse: o outro é meu. Se cacharela não precisa, porque ele sabe nadar. Então a disputa é ficar entre Albertinho, Natanael, Júnior e Samuel. Aí a gente teve a brilhante ideia de fazer uma pergunta fundamental para Cacharela, que era o piloto. Fundamental. E não partiu de mim, foi do Albertinho, curioso. O Albertinho chegou e disse: Cacharela, mas está tudo tranquilo, né? Esse barco não afunda não, né? Ele olhou para a gente e disse: afunda. A semana passada aconteceu um naufrágio aqui, e foram achar o barco lá em João Pessoa. Eu disse: misericórdia, Albertinho, bicho, vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus o tempo vivido, ações de graças, né? Senhor, providencie um peixe para nos levar de volta para Jussara. Lembramos de Jonas. Medo, instalado um medo profundo. E agora esse texto sagrado que nós lemos está dizendo para a gente: não tema, porque o Senhor nosso Deus, Ele é poderoso para mudar as situações da nossa vida. Servir ao Senhor muitas vezes vai levar eu e você para desertos. Servir com integridade a Deus, amar ao Senhor, ser operante na obra do Senhor, servir ao reino de Deus, muitas vezes vai levar você e eu a situações de solidão, de tristeza, de desamparo. Muitas vezes o nosso frágil coração vai se tornar entristecido. É quando a terra firme some dos nossos pés. Mas como eu louvo a Deus pela ilustração aqui dos filhos de Corá, e como é maravilhoso entender que os filhos de Corá foram frutos da misericórdia de Deus e eles foram poupados. Deus poupou as suas vidas lá por causa da rebelião dos seus pais. E agora os filhos de Corá vêm e se tornam poetas, e eles apresentam esse texto maravilhoso do Salmo 46, e aí eles vão levando mais com profundidade, dizendo assim: olha, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, estamos seguros no Senhor. Sabe o que o salmista está dizendo? Os filhos de Corá estão dizendo para a gente, é que algumas vezes você vai pensar que não tem chão, que a sua vida está estremecida, que você está abalado, que não há mais saída, que não tem mais jeito para a sua vida. Você vai se sentir desamparado e querendo desistir de absolutamente tudo. Aí vem a palavra do Senhor e diz assim: ainda que haja uma catástrofe na sua vida, ainda que a tragédia se abata na sua vida, ainda que você tenha conflitos seríssimos, conflitos familiares, ainda que a sua saúde seja abalada, ainda que lhe faltem recursos financeiros, ainda que a situação alimentar na sua casa e na sua vida esteja complicado, ainda que você pense que não há mais saída, ainda que seus olhos não contemplem uma perspectiva diferente da realidade que você vive, ainda que tudo esteja tão ruim ao seu redor, lembre-se do Salmo 46 e diga assim: o Senhor vive, o Senhor está presente, e Ele lança fora todo medo. R.C. Sproul, ele escreve dizendo que o medo nasce quando esquecemos quem Deus é, mas aí quando lembramos da sua soberania absoluta, o medo se torna irracional, inapropriado, não nos cabe, porque Deus é socorro bem presente. O Senhor Deus não chega atrasado, o Senhor Deus não demora, Ele é socorro bem presente para nós. A aplicação que nós podemos fazer dessa verdade primeira é de que quando tudo ao redor parece ruir, família, saúde, finanças,
lembre-se, Deus não perde o controle de absolutamente nada na nossa vida. Nada. Queridos, a fé não é uma negação do caos. O Senhor não nos colocou numa redoma de vidro, ou nos vacinou contra as aflições do mundo. Não, pelo contrário. A fé operosa, a fé em Cristo Jesus nos faz olhar com confiança no Deus que atua mesmo quando existe caos ao nosso redor, quando existe tragédias. Ele amorosamente cuida de nós. Versículos de 4 a 7, por favor, todos nós, a uma só voz, de 4 a 7. Há um rio Interessante que Jerusalém não tinha um rio caudaloso, era uma terra semiárida, mas aqui o salmista vai fazer uma ilustração e vai dizer exatamente de que esse Deus, quando a nossa vida se torna árida, o Espírito Santo do Senhor faz transbordar a nossa vida em alegria. Há um rio nessa cidade, há um rio no nosso coração, há um rio na nossa vida, há um rio. É o Espírito Santo de Deus que nos acalenta, é o Espírito Santo de Deus que nos ama, que nos abraça, é o Espírito Santo de Deus que nos faz pensar além das dificuldades. A cidade de Deus é regada por um rio de paz. O coração de um crente, o coração daquele que serve ao Senhor com gratidão, é regado pelo Espírito Santo de Deus, que nos traz vida e vida abundante. O mundo pode estar caindo, o mundo pode estar em conflitos, mas aqui reina paz absoluta. No nosso ser, a paz, a tranquilidade, a refrigério que somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar. É aquilo que o apóstolo Paulo vai falar, dizendo que a paz de Deus guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso é um ato de fé. Nem tudo vai bem, nem tudo está bem, nem tudo acontece como a gente planeja, mas aqui dentro de nós há uma certeza que estamos seguros nas mãos desse Deus. Não seremos grandemente abalados. Eu me lembro de uma vez, como pastor ali na IPAC, nós resolvemos fazer uma visita ali, quando ainda existiam aqueles bairros. E ali ficava o Mutange, e numa das vezes nós reunimos a igreja e fomos fazer a visita. Era aniversário de uma irmã, membro lá da nossa igreja, ali na IPAC. E descemos as escadarias, chegamos numa casa muito simples, na beira da barreira. E entramos ali, e nós estávamos louvando ao Senhor, levei violão e a gente estava cantando. Daqui a pouco a gente começou a ouvir estampidos de tiros e gritos. Aquela casa tinha muita gente do lado de fora, e eu nunca vi a rapidez de pessoas que entraram de forma compacta e ágil para dentro daquela casa para saírem da rua. Eu estava sentado na cadeira, virado de costa, e um cara correndo atrás do outro com uma arma na mão, e aquela confusão. E todo mundo se acomodou dentro daquela igreja, dentro daquela casa minúscula. Tinha gente lá na cozinha, tinha gente dentro do banheiro, tinha gente escondida atrás do sofá. E eu fiquei com as costas viradas para a porta, sentado, com o violão aqui. E eu procurei um lugar para colocar os pés mais seguro, eu não achei lugar. E eu disse: Senhor, eu vou ter que ficar aqui. E tinha um rapaz chamado Dimas, que ele também não conseguiu entrar na casa, porque estava super lotada, e ficamos eu e ele de costas para a rua. E aí passou um, passou outro, xingando com toda sorte de nomes o outro, e tiro para cima tudo, e eu aqui segurando no violão.
De repente eu lembrei de um hino de um louvor que diz assim: há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Reina suave paz neste lugar, e eu sei que é a presença do Senhor. Conhece? Oh, que doce comunhão, doce Espírito Santo, fica conosco, enche-nos com teu amor, e pelas bênçãos rendemo-nos a ti. Iremos nós partir para perto de Jesus. Aviva-nos, Senhor. Paz, doce paz. Não seremos grandemente abalados, ainda que a terra fique tumultuada, ainda que os montes se levantem, ainda que todo um cataclisma aconteça, uma tragédia na natureza, ainda que nós vivenciarmos, ainda que se a gente vivenciar a tragédia na nossa vida, dias difíceis, de sabores imensos, há um rio cujas correntes alegram o meu coração. Esse rio, o Espírito Santo de Deus, a presença dele na nossa vida, nos faz olhar numa perspectiva diferente, nos faz observar que toda luta, toda prova, tudo que nós passamos aqui vai ser redundada para a glória de Deus. Salmo 119, versículo 71 vai dizer exatamente isso, como isso alegra o meu coração, e como por diversas vezes eu cito esse versículo: foi-me bom ter passado por aflições, para que eu entendesse os teus propósitos, Senhor. Você virá ao Senhor a viver nessa perspectiva, sabendo que muitas vezes nós vamos sofrer as tempestades da nossa vida, que muitas vezes vamos padecer, que muitas vezes vamos chorar, derramar lágrimas, mas o que nos consola também são as palavras do Mestre, do Salvador Jesus Cristo, quando Ele diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Bendito seja o nosso Deus. Terceiro e última coisa, queridos, servir ao Senhor significa que nós temos um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. Versículos de 8 a 11, por favor, leiamos juntos. O salmista nos convida a vivermos uma vida de contentamento, uma vida esperançosa diante de Deus. O salmista nos convida a nos aquietarmos diante do Senhor. Apesar de toda angústia, apesar de todos os problemas, ele aqui expressa o convite para nós contemplarmos a soberania divina. Deus não apenas protege o seu povo, Ele governa o mundo e conduz a história para o seu único propósito. Esse é o Senhor. Quando a gente olha para o mundo, a gente pensa que esse mundo está um caos, que não vai ter mais jeito, que não há governo, que Deus está distante, que está tudo sem controle. Mas não é nada disso.
Deus continua sentado no seu alto e sublime trono e governando tudo e todos, inclusive as coisas indesejáveis na nossa vida, inexplicáveis na nossa vida. Ele é Deus, chefe, Senhor, autoridade suprema, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nada, absolutamente nada. E o versículo 10 é um convite para a gente: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aqui a palavra aquietai-vos significa: soltem as mãos, livrem-se do peso. É um chamado a abandonar a ansiedade e confiar inteiramente no Senhor. Eu dirijo muito bem, modéstia à parte, eu dirijo bem. É verdade, irmão. Eu dirijo bem. Mas a Kelzinha dirige melhor do que eu. E você sabe que um problema muito sério de você dirigir com alguém que dirige melhor do que você é que essa pessoa quer ensinar você como dirigir. E a Kelzinha senta do meu lado e muitas das nossas viagens ela vai dizendo assim: diminua a velocidade, curva à direita, curva à esquerda, tem lombada lá na frente, olhe, observe, tem uma travessia, um cruzamento. Ela vira um GPS. Todos os obstáculos possíveis ela vai dizendo. E aí uma vez a gente saiu de madrugada para viajar para Maceió. E aí eu vim aproveitando aquela paisagem belíssima, aquela neblina, 4 e pouca da manhã, o sol nascendo. O agreste, a paisagem do agreste é belíssima. Aquela neblina baixa sobre os campos verdejantes. E ela ligada toda, cuidado, vai ter a lombada lá na frente. Você lembra daquela curva que quase você sobrou? Aí eu disse: calma, Kel. Não, meu filho, cuidado, olha, está se aproximando, veja bem. É a direita, viu? Não passe direto não, você tem que pegar a direita, aqui é a curva. Eu disse: a curva já está implícito que eu tenho que curvar. Não posso seguir em frente. E ela apreensiva falando, dizendo para mim: faça isso, cuidado, olha a velocidade e tal. Aí eu parei assim, não parei o carro, mas diminuí a velocidade e disse para ela: Kel, minha filha, descanse o seu coração, aproveite a paisagem. Aproveitar a paisagem como? Deus está dizendo para a gente: aproveita a paisagem. Enquanto você está preocupado com o seu futuro, eu já preparei ele. Enquanto você está preocupado com aquilo que vai acontecer amanhã, eu já preparei esse amanhã. Enquanto você está preocupado com o seu sustento, eu já providenciei todas as coisas. E você pode ter certeza, na sua casa não vai faltar alimento, nem a provisão do Senhor, porque Ele vai lhe dar. Enquanto você está preocupado com as coisas terrenas, aproveita a paisagem e veja Deus agindo de maneira sobrenatural, impressionante, surpreendente, agindo sobre algo que você não tem governo nem administração. Ele faz. Aproveite. Guarde essa palavra no seu coração, aquiete-se diante de Deus. Queridos, eu tenho participado de algumas reuniões da SAF lá na minha igreja, e a gente tem momentos abençoados, e eu vejo a peleja daquelas abençoadas irmãs, tantos dilemas, tantas causas, tantos motivos de oração, pedidos, súplicas verdadeiras, justíssimas para serem apresentadas diante de Deus, coisas insolúveis aos nossos olhos. E para todos esses momentos a gente vê Deus respondendo lá na frente. Você não vai entender o que está fazendo agora, né, irmã Milena? Você pode não entender o que Deus está fazendo agora, mas certamente você não vai ficar sem resposta. Ele vai declarar para você o seu plano, o plano eterno desse Deus. Nós estamos 3 anos ali na igreja de Arapiraca. Irmãos, que momento abençoado nós temos vivido ali. Passamos um ano muito complicado, o ano de 2024, e eu pensei que não ia sobreviver. Fiquei internado 20 dias
tive que fazer uma cirurgia seríssima no meu pé. Eu pensei que não ia ter mais pé para calçar. Complicações por conta do diabetes, uma vida desregrada, sabe, comendo pastel na praça. Mas era mesmo. Achava que jamais ia padecer aflição por conta da comorbidade que eu tinha. E para mim, tanto fazia, era tomar Coca-Cola normal e Coca-Cola zero. Eu detestava Coca-Cola zero, é ruim demais. Eu queria a normal. Vi uma vida assim. Até que Deus puxou meu freio de mão, me colocou com Covid no hospital lá de Arapiraca. E do Covid, 3 dias depois, meu pé infeccionou, peguei uma bactéria resistente, e aí necrosou meu pé, eu tive que ir para a sala de cirurgia. 5 dias depois, eu estava prestes a ir para a UTI. Num erro médico lá, tiraram o tampão do meu curativo, e eu jorrei sangue, eu pensei que ia morrer. Sangue começou a vir, tive uma hemorragia seríssima, a ponto de 3 enfermeiras não saberem o que fazer, estavam tentando estancar meu sangue e não conseguia, meu pé jorrava sangue. A Raquelzinha ligou para o meu médico lá, e a menina que trabalha com ele é membro da nossa igreja, uma bênção. Na hora falou com o médico e disse: quem mandou tirar esse curativo dele? Mas foi tirado pela enfermagem. Sabe aquelas coisas que você não compreende, mas acontece. E olhando para aquilo que eu estava deitado com meu pé levado, e aí a menina, e eu vi nos olhos dela, a enfermeira, preocupada demais com aquilo que tinha acontecido, olhou para mim e disse assim: seu Misael, o senhor está com medo? Minha filha, porque você não me conhece. Vai além disso, muito além. O senhor está sentindo dor. Aí eu disse: minha filha, deixa eu dizer uma coisa para você, a gente também morre sem sentir dor. Se o Misael não diga um negócio desse, não, eu tranquilo, calmo, mas por dentro eu estava numa agonia. Que tomar 4 bolsas de sangue para poder recuperar-me. Fiquei com anemia profunda por conta disso. 20 dias depois, eu acordei numa madrugada, sabe? Aliás, eu nem dormi naquele dia, era para sábado, um dia de sábado, da sexta para o sábado. Eu saí do meu leito, fiquei com o pé para cima, sentado na cadeira do lado do leito, botei a Kel para dormir na cama. Eu disse: minha filha, fique aí, deite aí. Quando foi de manhã, nas primeiras horas, eu disse: eu vou embora para casa hoje. Eu tenho que ir embora para casa. E aí foi um dilema muito grande, chama médico, tudo, tal, o senhor não pode sair. E chegou um médico bem novinho, assim, quando você está enfrentando um problema, parece que as pessoas que estão ali para lhe apoiar e lhe tranquilizar, pioram a situação. Esse médico chegou para mim, começou a me examinar, e viu assim, disse: o senhor está com um problema sério na pleura. Aí eu disse: eu? Ele disse: o senhor quando vai ao banheiro, o senhor não tem uma sensação de desmaio? Eu disse: eu não. Eu não. Mas me diga assim, olha, veja bem, o senhor não tem aquela sensação de que vai desmaiar, que com o coração acelerado, e está com um problema sério e vai desfalecer? Eu disse: eu não. Parecia que ele estava querendo imputar a enfermidade em mim, além daquelas que eu tinha. Ele disse: o senhor está com quase 400 ml no pulmão, o senhor não pode sair daqui não. E essa perna inchada, o senhor tem problema cardíaco? Eu disse: eu não. Tem? Eu disse: nunca tive. O senhor vai ter que ficar aqui. Eu disse: eu vou me embora hoje, eu vou para casa. Ele disse: o senhor não pode sair daqui não, tem que ter autorização médica. Eu disse: eu assino o termo, minha família assina, minha esposa assina o termo, eu quero ir embora hoje para casa. Ele olhou para mim e disse: o senhor vai para sua conta e risco, mas o senhor é um sério candidato à UTI. Eu disse: o senhor está a meu favor ou contra mim? Sabe aquelas situações limites que você não sabe o que fazer, que você não administra, que você não tem como resolver.
O Salmo 46 é um bálsamo para nossas vidas. O Salmo 46 nos enche de esperança. Ainda que a terra se abale, ainda que o mundo todo entre em colapso, em conflito, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na fúria os montes se estremeçam, há um rio que vem do Senhor e nos guarda. Só Ele, somente Ele. Se você disser, eu vou dizer de novo: somente Ele. Somente Ele, só Cristo, só o Senhor Deus, somente Ele. Por isso a glória, a honra, o louvor sejam dadas eternamente a esse Deus que cuida de nós. Eu quero concluir essa mensagem, irmãos, trazendo para você uma síntese daquilo que a gente aprendeu aqui. Só Ele. Salmo 46 é um cântico de fé inabalável. Ele nos ensina que a segurança do crente não está na estabilidade do mundo, mas na fidelidade desse Deus. Quando Lutero se via cercado por inimigos, ele cantava esse salmo. Assim também nós podemos cantar com fé e esperança. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Saf do Farol, continue servindo a esse Deus, e com a firmeza e a segurança de que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Dificuldades virão, mas a gente vai permanecer seguro nas mãos do nosso Deus. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.